Buenas, estamos aqui em mais um Café com Zine. Eu queria, antes de mais nada, te convidar para clicar em inscrever no canal do YouTube Engenheiro Zine e também dar um like lá na página do Facebook Engenheiro Zine. O nosso convidado de hoje é Cláudio Agostin. O Cláudio é economista e sociólogo. Ele faz parte da Executiva Nacional da CUT, a direção do SINDICEP, que é o Sindicato de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Ele atuou 35 anos na CEPLAG, até maio ele era analista de planejamento, orçamento e gestão da Secretaria do Planejamento do Rio Grande do Sul. Foi durante um bom tempo coordenador do Fórum em Defesa do SUS e da coordenação da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, coordenação do Comitê Estadual e membro deliberativo da coordenação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Conselho Político do Brasil de Fato, e atualmente do Conselho Estadual de Saúde. Cláudio, muito bem-vindo, obrigado por ter topado essa conversa com a gente. Sempre é bom fazer bons debates. Quando se fala no papel que o Estado deve desempenhar na economia no Brasil, mesmo os partidos de direita, eles reconhecem as áreas de saúde, educação e segurança como áreas prioritárias para políticas públicas. O brasileiro, apesar de sua tendência levemente conservadora nos costumes, é um entusiasta do welfare state, o estado de bem-estar social, surgido na Europa do pós-guerra, como resultado do entrechoque entre o marxismo-leninismo revolucionário e o capitalismo liberal que produziu a síntese social-democrata, como Ciro Gomes diz no livro O Dever da Esperança. No Brasil, o SUS é o resultado da Constituição de 1988, que, apesar de imperfeito, permite o acesso universal a todos os brasileiros. Eu queria te questionar, Cláudio, tu que tem uma longa experiência na área da saúde, para tu nos contar como era a saúde do SUS. Está trancando um pouco o teu som, mas vamos lá. Como é que era a saúde, o sistema de saúde antes do processo constituinte? Nós tínhamos as pessoas que tinham dinheiro, que eram atendidas, e as pessoas que não tinham dinheiro eram atendidas como indigentes. Então, não existia um sistema de saúde em que as pessoas tivessem... Ou seja, não, a saúde não era um direito. Nós vivíamos numa ditadura no país. Não? Nesse processo da ditadura, se conseguiu, a duras penas, construir vários movimentos sociais. E nisso eu vou citar alguns. O movimento contra a carestia, o movimento pela reforma agrária, pela reforma urbana, o movimento estudantil, o novo sindicalismo. Entre esses todos os movimentos, teve também um movimento pela reforma sanitária. Né? Então, nós tínhamos um conjunto de movimentos surgidos em plena ditadura, e desse movimento da reforma sanitária se ganhou a 8ª Conferência de Saúde, em que se estabeleceu os princípios básicos do Sistema Único de Saúde. O Estado de Bem-Estar Social surge da disputa entre o capital e trabalho. Porque em que momento surge o Estado de Bem-Estar Social? No guerra. O que nós tínhamos? O mundo entrou na Primeira Guerra Mundial com uma disputa do próprio liberalismo econômico. E aí, uma outra questão que surge nos dias de hoje, ela foi, boa parte, decidida, a Primeira Guerra, pela pandemia, que foi a gripe espanhola, e nós estamos numa nova pandemia, e logo, em seguida, nós tivemos o processo da queda da Bolsa a Bolsa Americana, e essa Bolsa Americana é o símbolo da crise que era anterior. Aí, já nesse período, nós tínhamos as propostas do Keynes, que só foram se constituir após a guerra, no processo de reconstrução da Europa destruída, em que, nesse enfrentamento entre capital e trabalho, que surge
o estado de bem-estar social, uma forma de que foi o fruto dos vencedores da guerra. Ou seja, ele não surge do nada, não sai com uma saída milagrosa ou propostas feitas na academia. Ela surge de processos concretos da luta concreta. Da luta de classe surge o estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social, ele não chegou a se constituir no Brasil de forma acabada. Se no processo constituinte nós conseguimos introduzir várias questões importantes do estado de bem-estar social, nós não conseguimos efetivamente levar ele a cabo. E logo em seguida, que eu acho que isso é importante ser dito, nós derrubamos a ditadura, fizemos o processo constituinte, estabelecemos na Constituinte os elementos do estado de bem-estar social, entre eles, para mim, um dos mais importantes é o conceito de seguridade social, que pega a saúde, previdência e assistência como algo uno, que é necessário, são complementares, não são questões separadas. Só que nós não conseguimos efetivamente transformar o conceito que está na Constituição de Seguridade Social na vida real e fazer com que isso fizesse parte da vida de todos nós. A mesma coisa eu digo da questão da saúde. Nós tivemos, desde o primeiro momento, um processo de subfinanciamento e, mais recentemente, nós temos um processo de desfinanciamento. Além disso, nós não conseguimos fazer com que o Sistema Único de Saúde fosse uma política de Estado. Continuou sendo políticas de governo. Desde aquela época, eu sou um crítico à municipalização da saúde, que eu sempre chamei a prefeiturização da saúde. E eu já dizia isso lá naquela época, e eu não era eu não sou da área da saúde, né? Eu fui obrigado a conhecer um pouco da saúde pelos fato de ter sido presidente muito tempo do Sindicep, que a sua principal base é a saúde. Mas, assim, eu já dizia, no processo constituinte, eu acho que sim, é relevante, importante ser dito nos dias de hoje, 3 grandes políticas sociais às que tu se referias, né? Saúde, educação e segurança, haviam proposta de municipalização. Os profissionais, tanto da área da educação quanto da área da segurança, disseram não à municipalização. Achavam que não era uma boa saída. Os trabalhadores da área da saúde entenderam que era bom fazer a municipalização. E, passado 3 décadas, eu estou convencido que a municipalização não é a saída para a saúde. Que o município não tem competência para isso, não consegue fazer isso. Não é que eu não estou dizendo que as pessoas são incompetentes, estou dizendo que o sistema não funciona. Porque nós temos, no fundo, nós não temos um sistema único de saúde. Nós temos mais de 5.000 sistemas de saúde, porque cada prefeito, cada governador acha que tem o seu SUS, né? E cada ação de saúde tem que ser pactuada entre as 3 esferas. Desta forma, tu leva muito tempo e muitas vezes vários programas que são importantes não são implementados porque aquele gestor municipal não acha que é o adequado. Então, o que eu posso fazer fazendo uma síntese disso, né? Nós tínhamos uma ditadura, nós fizemos o enfrentamento, conquistamos no processo constituinte as bases do Estado de Bem-Estar Social, e logo em seguida o Brasil elege Fernando Collor de Mello. E com isso vem o neoliberalismo, que já estava acontecendo na Europa, né? Com a Thatcher, e aqui no Chile já tinha começado também. E com o neoliberalismo, várias questões que nós estamos construindo na contramão da história dos estados mais avançados, já está um processo de destruição do estado de bem-estar social. E esse processo, esse confronto, ele se aprofunda e, no último período, nós temos um aprofundamento assustador não só
das questões da destruição da área social, mas também das relações de trabalho, que passa pela terceirização, uberização, pejotização, e etc., que a gente pode ir aprofundando. Então, nós estamos num mundo em transformação. E nesse mundo em transformação, em que o Sistema Único de Saúde conseguiu, apesar de não ser bem financiado, apesar de todas as pressões contrárias, se constituir no maior sistema público de saúde do mundo. E com outra característica, o Brasil é o único país do mundo que tem na sua Constituição, isso é importante ser dito, o princípio da democracia no sistema, na saúde, que é um dos princípios básicos fundantes do Sistema Único de Saúde, é a participação da sociedade nas deliberações da área da saúde. Então, apesar das contradições, apesar das dificuldades, nós construímos um sistema público de saúde relevante e considerado patrimônio imaterial da humanidade. Eu queria te encaminhar uma próxima pergunta para a gente entrar na área propriamente da Secretaria Estadual da Saúde e também numa das funções tuas, que eu imagino que seja uma das mais importantes, que é a presidência do Conselho Estadual de Saúde, a representação máxima do controle social na área da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? E antes eu queria só contextualizar que a gente, no meio dessa pandemia de coronavírus, onde cada dia é um novo recorde do número de óbitos aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente primeiro começou lá, casos em outros estados, e aí daqui a pouco casos suspeitos, aí teve o primeiro caso confirmado, e aí transmissão comunitária, e aí passou para a gente estar monitorando dia a dia o número de casos, e daqui a pouco começou o número de mortes, e a gente está aí tendo números bizarros de mortes diárias aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro, Cláudio, que eu comecei a olhar os dados da parte de financiamento da saúde nacional, e em março, quando começou a pandemia, naquele momento, quando se olhava para os investimentos do SUS a nível nacional, tinha sido da ordem de 20 bilhões implementados até então. E o governo faz umas maracutaias lá e libera de uma vez só 10 bilhões para os planos privados. Os planos privados que atendem a 15% da população receberam 10 bilhões. E o SUS, que atende 85% da população, recebeu 20 bilhões. 50% do orçamento foi liberado até então, foi para percentual bem mais baixo da população. Aí, nesse contexto, voltando aqui para a realidade do Rio Grande do Sul, a gente, e tu como presidente do Conselho Estadual de Saúde, tem acompanhado historicamente o não cumprimento, como tem na resolução do Conselho Estadual de Saúde, da Emenda Constitucional 29, da Lei Federal 141, que exige que 12% da receita corrente líquida seja investido em saúde. E aí os governos fazem maracutaias lá, eles colocam a remuneração dos aposentados para poder fazer fechar esse balanço, ou então, recentemente, tem negociado ativos, né, como foi nesse último ano, e dar imóveis do Estado para tentar repor as dívidas que tem pelo Estado. Só que nisso, Cláudio, ao não investir esses 12%, a nossa rede ela fica desaparelhada. Não tem os equipamentos, infraestrutura, não tem dinheiro para investir na estrutura que precisaria para atendendo. E aí, quando a gente olha para esses números de mortes aumentando de coronavírus, se tivesse tido esse investimento histórico, será que a gente não poderia ter evitado essas mortes que tiveram? Então, eu queria te ouvir, Cláudio, uma análise sobre essa conjuntura do SUS gaúcho. Bem, eu vou tentar de uma forma sucinta, mas o teu questionamento ele é bastante amplo e me obriga a falar algumas coisas que tem que falar. Primeiro, não há unanimidade com o Mandetta. Ao contrário. Nós não podemos esquecer que esse ministro da Saúde ajudou muito a destruir a atenção básica no Brasil. E teve a contribuição decisiva do Gabardo e do Erlo, ex-secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul e ex-secretário municipal de Porto Alegre. O que eles fizeram?
Nós já tínhamos a emenda 95, que houve um processo de redução drástica, foram 20 bilhões a menos na área da saúde pós-emenda 95. Nós tínhamos a mudança do Programa Nacional da Atenção Básica, sem discussão com o controle social. Nós tivemos a mudança dos blocos de financiamento. E, mais recentemente, nós tivemos a mudança do financiamento da atenção básica, que deixa de ser por população e passa a ser por cadastro. Tu deixa de ter o território, passa a ser consultas por serviços. Isso é o modelo de destruição da atenção básica, de destruição da prevenção, de destruição da vigilância em saúde. Então, há um processo de destruição dos aparelhos básicos do Sistema Único de Saúde. Aí vem a pandemia. Aí o Mandetta passou a ser o símbolo, porque ele fazia o contraponto ao Bolsonaro. Mas eu pergunto, qual foi a ação do Ministério da Saúde para fazer a reconversão industrial no Brasil para a produção de equipamentos, insumos e produtos necessários para o enfrentamento da pandemia? O Brasil tem uma estrutura produtiva que é capaz, pode fazer. Qual foi a ação do Mandetta para garantir que a Fiocruz fizesse mais testes, botasse dinheiro lá dentro, ou fizesse... Ou seja, nada disso ocorreu. O que houve foi uma panacéia da TV mostrando que o ministro era maravilhoso. Não é. Ele pode ser melhor do que o Bolsonaro, e é. Ele pode ser melhor que alguns outros, mas não é a solução para a crise. Não houve uma ação do governo federal, do ministro da Saúde, garantir a sobrevivência, uma política de manutenção das pessoas, ou das pequenas e médias empresas, vulneráveis com o processo da pandemia. Não houve a produção ou distribuição de kits de testes suficientes. Ou seja, várias coisas não foram feitas e que agora estão explodindo. Então, essa é a primeira questão. Segundo, há um processo de privatização do Sistema Único de Saúde há muito tempo. Se nós pegarmos o conjunto... O que diz a Constituição de 88? Que a saúde é o Sistema Único de Saúde e que o setor privado é aceito, sim, mas de forma complementar à saúde. E mais, tem que estar sob as regras do Sistema Único de Saúde. O que nós assistimos? Boa parte da atenção básica no Brasil é trabalho precário, terceirizado e privatizado. Uma boa parte, quase toda a produção, os hospitais são privados. Mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos, de hospital público, nós temos o GHC, o Clínicas, o Hospital Santa Maria, Hospital Universitário de Santa Maria, em Rio Grande, o Hospital Pequeno, e em Pelotas é arrendado uma parte da Santa Casa. E alguns hospitais municipais. O resto tudo é privado, seja filantrópico ou não. E no Brasil não é muito diferente, né? Os hospitais públicos não recebem recursos, mas muito aquém do que deveriam receber. E se nós pegarmos os laboratórios de produção de medicamentos, praticamente todos é privado. Nós temos ainda a Fiocruz, com alguma coisa, nós tínhamos aqui o Laferro do Rio Grande do Sul, que foi fechado no governo Rigoto, e parou por aí. Então, há boa parte da saúde pública do Brasil e do Rio Grande do Sul, ela é executada por setor privado, com recursos públicos. Tu falou de planos de saúde. Planos de saúde, o atendimento é privado, mas o financiamento é todo público. Por quê? Qualquer atividade, seja plano de saúde, seja consulta ou exame ou internação privada, é abatido o imposto de renda. Portanto, é
o Estado brasileiro abre mão daqueles recursos para que determinadas pessoas do Brasil, que é uma minoria, tenham acesso a um atendimento melhor do que o Sistema Único de Saúde. Então, tu tem que retirar todo... não pode abater do imposto de renda o gasto com saúde. Além disso, os recursos da saúde que estão reduzidos, nós tínhamos antes um processo de subfinanciamento, agora nós temos um processo de desfinanciamento. Estão reduzindo os recursos. E mesmo os recursos que foram aprovados em função da pandemia não estão sendo gastos. Então, há uma política genocida por parte do governo federal. Na parte do financiamento, quando se olha para as emendas parlamentares de deputados federais, muito dinheiro é direcionado para a área da saúde. E aí eu queria te questionar, o recurso das emendas dos parlamentares, que é considerável, ele passa por alguma forma de controle social ou algum direcionamento da aplicação, ou é muito mais por uma questão política do que propriamente técnica de demandas que tenham, no sentido de aonde direcionar esses recursos com qualidade? Eu vou te dizer uma coisa. Quando falo em emendas parlamentares, eu fico... Assim, eu fico instável. Né? É a maior corrupção eleitoral desse país. Legalizada, constitucionalizada. A emenda 86, que constitucionalizou esse absurdo, nada mais é do que garantir ao deputado, ao senador, absoluto controle sobre uma parcela do orçamento público. Ele diz aonde vai. O que vai ser feito com aquele recurso. E aí os deputados, os senadores, vão para suas bases eleitorais. Eu que dei esse dinheiro. Eu peguei esse dinheiro e dei para tal hospital. Eu fiz isso, fiz aquilo. Em primeiro lugar, o dinheiro não é dele. E não passa por ninguém. Nem pelo parlamento. Nem o parlamento vota. Muito menos o Poder Executivo pode vetar. As emendas parlamentares, na minha opinião, foi a quebra do equilíbrio entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo que levou ao impeachment da Dilma. Porque até então, tu tinha as emendas parlamentares, que eu sempre fui contra, mas com o orçamento impositivo fez com que os deputados e os senadores tivessem plena autonomia sobre a verba pública e, portanto, a pressão que existia antes do Poder Executivo para ter um mínimo equilíbrio com os deputados e senadores era a liberação das verbas. Quando ela passou a ser impositiva, não teve mais isso, ou seja, houve uma autonomia e um alto poder do Poder Legislativo sobre o orçamento da União. E hoje o Parlamento tem mais poder do que o Executivo, mas não tem a responsabilidade do Executivo. Isso é uma coisa equivocada do ponto de vista da nação. Então, nós temos uma corrupção eleitoral, como eu chamo, em que o deputado, o senador tem uma verba pública para usar e abusar e não passa por ninguém, não tem controle algum. E tu tem, muitas e muitas vezes, a compra de equipamentos que não servem para aquele hospital, para aquele município. Não é adequado, não está precisando, mas o financiador de campanha daquele deputado é a indústria que produz aquele equipamento, então tem que comprar dele, né? É o toma lá da cá. É uma corrupção eleitoral inaceitável. E, inclusive, agora está sendo usado os recursos das emendas parlamentares para comprar leitos UTIs. Embora a Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 5º, diz que o Estado, em calamidade, pode utilizar bens privados e só ressarcir se houver dano. Por que o Estado brasileiro não pede todos os leitos UTIs para o seu controle do SUS? E termos única.
Eu queria te encaminhar uma última pergunta. Nosso bate-papo está muito incrível. Queria desde já te agradecer, assim, para mim é muito importante essa oportunidade de poder estar te ouvindo com toda essa bagagem que tu tem, todas as vivências, né, nesses anos todos de luta pelo SUS, Sistema Único de Saúde, com todo o conhecimento que tu tem. Mas olhando para vigilância em saúde, tu comentou antes da questão da mudança da forma de financiamento, onde não tem mais recurso específico para a área da vigilância. A área da vigilância, por essência, ela visa prevenir que se tenha os acometimentos em saúde, e o financiamento é super importante para tu poder estruturar os programas e, de fato, exercer essa vigilância, e já ficou fragilizado em função de não ter mais um recurso específico para a vigilância. Né? Nesse contexto, quando muda o governo de para Eduardo Leite, o Centro Estadual de Vigilância e Saúde, em 1 ano e meio de governo Leite, é dirigido por uma direção interina. A gente vê aí o que acontece na conjuntura nacional, em termos de coordenação nacional, por não ter um ministro ou por não ou ter alguém interino, né? Que desde 1953 não tinha tanto tempo no Brasil a ausência de um ministro de saúde. E a gente, no governo do Rio Grande do Sul, talvez também não tenha no histórico tanto tempo alguém com a direção do Centro Estadual de Vigilância e Saúde, não nessa condição interina que talvez enfraqueça a vigilância e saúde. E nesse contexto, a gente teve em 2018 a publicação da Política Nacional de Vigilância, um processo de construção que tu participou ativamente dele, né, juntando a consolidação dos conselhos municipais de saúde, discussões regionais, até chegar na discussão estadual, para levar a nível nacional e ter essa política na mão. E aí eu queria te questionar, queria te pedir para te ouvir um pouco da análise da vigilância em saúde do Estado no governo Leite, e também essa conjuntura de política publicada versus o que falta para implementar a política aqui no Estado. Assim, eu sou um grande defensor da vigilância. Nós fizemos uma conferência em 2018, não, 2017, uma bela de uma conferência. E a conferência saiu por uma postura firme do Conselho Estadual de Saúde. Há 10 dias antes da conferência, nós não tínhamos local. Porque houve um problema de licitação, nós não tínhamos locais. Então, abriu-se a possibilidade de suspender a conferência. Qual foi a nossa reação? Na mesma hora, disse, nós vamos fazer no meio da rua, mas nós vamos fazer essa conferência. Nem se a gente faz na chuva, nós vamos fazer. E fizemos. Na hora, ligamos para a FETAG nos abrigou, fizemos uma bela de uma conferência de alta qualidade técnica e digo de uma forma muito tranquila. Não é por falta de conhecimento técnico, não é por falta de políticas aprovadas que a vigilância não funciona. É que a vigilância é aquele setor que não aparece, mas que é fundamental para a vida. É aquele setor que fiscaliza, que vai lá ver se o alimento está adequado, que vai lá ver se as condições sanitárias são adequadas, se a saúde do trabalhador está sendo respeitada, e assim por diante. Agora eu pergunto, a vigilância ela pode ser controlada pelo poder político? Em que o financiador de campanha diz, não entra no meu estabelecimento, porque senão eu retiro o financiamento? Para mim, essa é a questão central. O Sistema Único de Saúde não pode ser uma instância de governo. Tem que ser de Estado. Tem que ser alheio à gestão política. Tem que ter uma política de saúde permanente, independente de quem for o governante. Portanto, nós temos que avançar. E as mudanças da estruturação da saúde são necessárias para poder fazer uma vigilância adequada. Eu pergunto, quantos municípios ou quantos fiscais sanitários nós temos
hoje no Rio Grande do Sul, fiscalizando as portarias da Secretaria Estadual de Saúde sobre o Covid. Quem está fiscalizando o cumprimento das ações? Ninguém. Ninguém. Então, não adianta eu ter uma produção de informações, ou de regras, ou de normas, se eu não tenho quem fiscalize. Quantas pessoas, quantos exames nós estamos fazendo por dia do RT-PCR no ACEM? São suficientes? Por que não está sendo feito mais? Por que todas as áreas da vigilância estão com problema? Vamos pegar a questão da dengue, que agora, com a história do inverno, reduziu um pouco. Quais as ações concretas que o Estado do Rio Grande do Sul estava fazendo para evitar a propagação da dengue? Eles não estavam nem conseguindo viajar, porque não tinham diárias, porque o decreto proibia diárias. Então, são uma série de questões que têm que ser resolvidas. E eu entendo que, para poder resolver essas questões, nós temos que ter um SUS independente do governante eleito, tem que ser uma questão acima disso. E, para isso, há uma necessidade de uma discussão profunda da gestão do Sistema Único de Saúde. Eu defendo, né, quem propôs isso no início foi o sanitarista Gastão Wagner, né, de ter um ente público que reúne as 3 esferas para gerir o SUS em cada território, em cada região de saúde. Eu acho que tem que ser uma coisa desse tipo. Porque assim, o que acontece hoje? Um empurra para o outro, e ao empurrar um para o outro, ninguém faz o que tem que ser feito. Então, nós estamos sempre correndo atrás da máquina. A vigilância em saúde é fundamental para melhorar as condições de vida da população. E o que nós enxergamos? A falta efetiva de ação da vigilância, seja na fiscalização, seja na produção de conhecimento. Por exemplo, uma coisa assim que me assusta, né? Nós discutimos o ano passado muito a questão dos projetos de mega mineração no estado do Rio Grande do Sul. Não tem sistema público de exame do ar. Não temos aquilo que já falamos antes, um estudo profundo das águas, do quanto o agrotóxico, quanto os venenos tem nas águas, e assim por diante. Isso é trabalho da vigilância, e é um trabalho que não aparece. Então, outro bota de cada centavo. Mas o das águas melhorou. Sim, mas mesmo assim é insuficiente o que tem que ser feito em relação agora, cada centavo que tu coloca na vigilância, tu evita gastos muito maiores na assistência de média e alta complexidade, mesmo na atenção básica. Então, há uma necessidade de não só pôr dinheiro, mas criar, inclusive, uma coisa que a gente acabou não falando, mas acho que tem que falar nesse momento, criar a figura do fiscal sanitário como cargo, e não como uma mera função dada por portaria. Porque se aquele servidor começa a fazer fiscalização muito rigorosa, como tem que ser feita, ele é retirado da função, porque está atrapalhando os interesses econômicos de quem financia essa campanha dos mandatários. Então, há uma necessidade concreta de garantir recursos para a vigilância, qualificar em número de pessoas, melhorar, aumentar, e dar mais autonomia administrativa à vigilância. Então, essas questões são fundamentais para, efetivamente, termos uma boa vigilância e evitarmos o adoecimento da população. Perfeito, Cláudio. Eu queria te agradecer muito por ter topado esse Café com Zine. Eu acho que aprendi bastante, vários insights sobre essa que a gente teve. E dizer que
estamos com, a gente, como dizia Bola, né? Vamos ao que nos une. Eu acho que a gente tem pontos de consenso em comum do que a gente defende, a gente pensa, né? Apesar de eu ter só 5 anos na trajetória, eu acho que desde que a gente se cruzou, né? Enquanto eu estava lá ainda como servidor aprovado, querendo Tu nomeação, não era servidor ainda, tu, foram as tava, primeiras oportunidades que a gente se cruzou, e depois várias. tu era um candidato aprovado. E nós estávamos brigando para que se houvesse a nomeação. É, é, e aí depois a gente acabou se cruzando aí no conselho, enfim, eu acho que é bem bacana poder ter tido essa experiência. E aí te agradecer e te desejar aí um forte abraço, um bom final de semana. Eu que agradeço e estou à disposição. Para esse tipo de debate, o meu problema é só a questão de horário. O resto, estamos sempre à disposição. Eu que te agradeço e um abraço, mas tem que ser virtual, não físico. Nesse momento, só virtual. Até a próxima. É verdade. Então tá, Cláudio. Tchau, um abraço.